te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar, solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho, que ele, ao chegar e bater à porta, nos encontre vigilante na oração e exultante em seu louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo de 5 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois também sou subordinado e tenho soldados debaixo da minha ordem. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: fazei isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo então essa primeira semana do tempo do Advento e nessa segunda-feira a liturgia nos conduz a olhar para essa missão, né? Que eu vejo assim como uma missão de todos nós cristãos batizados, que tenha, porque a palavra de Deus, ela nos conduz nesses últimos tempos falando sobre a oração, que a nossa vida de oração, ela precisa ser uma oração sem cessar. Então isso se faz necessário. Para nós alimentar o corpo, nós temos que consumir alimento com frequência. Assim também, para alimentar o espírito, precisamos então de uma vida de oração.
Então a oração, ela é uma comunhão com Deus. E como nós vamos vivendo, então, essa nossa vida de oração, e nós vamos enriquecendo, porque nós vamos fazendo o exercício da oração. E essa oração, ela vai, por uma vida de oração, nós buscamos uma fidelidade a Deus. E Deus vai, então, nos capacitando a uma vida de oração que não é uma oração só que vem ao nosso benefício, mas é uma oração que vai a todos aqueles que são necessitados. Então, por isso, hoje aqui nós fala desse oficial romano que tinha um empregado doente. E ele vai pedir, não para ele, mas vai pedir para o empregado. Isso quer dizer, então, que a oração desse oficial era uma oração de intercessão. Então, a oração de intercessão é uma oração belíssima, mas ela precisa de ter um caminho, e esse caminho é a perseverança na oração. E é a perseverança na escuta da palavra, é a vivência dessa conformidade da nossa vida com a vida de Deus. E Deus, então, vendo que nós produzimos frutos nessa vida de oração, Ele vai nos capacitando para que a gente possa contribuir com aqueles que precisam através dessa oração de intercessão. E aqui ele relata, mostra a fé em Jesus Cristo. Ele era um judeu. Ele não era do grupo do povo de Israel, dos escolhidos, mas ele tinha visto falar de Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus para pedir pelo seu empregado. Aí Jesus, ele pede para Jesus curar o empregado, e Jesus fala: eu vou curá-lo. Jesus respondeu: vou curá-lo. Quer dizer, todas as vezes que nós intercedemos, ou pedimos a nós mesmos, mas hoje aqui fala da intercessão, Jesus vai dar essa resposta: eu vou curá-lo. Só que aí ele olha a dignidade dele e olha então para a santidade de Jesus. E aí ele fala: Senhor, mas eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Aí ele explica que ele também é subordinado, que ele também tem soldados que os obedecem. Ele fala para um vai, o outro vai, fala para aquele vem e ele vem. E aí então Jesus consegue entender a grandeza da sua fé. E aí Jesus fala: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Então uma coisa precisa ter uma ligação com a outra. Ele conheceu Jesus, viu falar de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele roga a Jesus por interesse, por amor ao seu empregado, porque quando nós pedimos oração para alguém, nós precisamos ter amor por aqueles que necessitam da nossa oração. Não é se orgulhar que somos nós intercessores e poderosos na oração e na fé. Nós precisamos ter, dentro dessa humildade de reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que no mundo civil as pessoas têm autoridade sobre as outras, e aqueles que têm autoridade recebem a obediência. E assim então ele coloca Deus. Deus tem autoridade, Jesus tem autoridade. E essa autoridade, ele olha para Jesus que ia para a casa dele, mas eu não sou digno de que ele entre na minha casa, porque ele é grande demais. Por isso a fé. Quando nós temos a humildade, nós compreendemos a grandeza de Deus. Porque muitas vezes nós se achamos grandes intercessores e as obras de Deus acontecem e nós estamos achando que somos nós. Não, se fôssemos nós não precisávamos pedir a Deus. Quer dizer, então a humildade da oração e a fé na oração pedida.
E aí então nós vamos fazer um caminho bonito nesse tempo de preparação para o Natal. Aí Jesus vai nascendo no nosso coração e no coração daqueles que pediram a nossa oração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.